Voltei e dessa vez voltei pra gente conversar sobre a segunda temporada da polêmica Sex Life. Esse vídeo vai ter spoiler, então se você continuar por sua conta em risco, se você quiser vai lá, termina de assistir a segunda temporada e depois volta aqui pra gente conversar. Não se esqueça também de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de dar um like nesse vídeo. A primeira temporada de Sex Life foi um burburinho geral. É uma série que conta com extremas cenas de sexo, tem muita cena de sexo, tem muita coisa. Basicamente a série é só sobre isso, mas ainda a primeira temporada, apesar do excesso, ela acertava com os questionamentos da protagonista. A Billie, ela estava num casamento aparentemente perfeito com o Cooper, era um marido ideal, pai dos seus filhos, tinha uma vida financeira estável, tinha a casa dos sonhos, era tudo incrível, mas tinha um ponto ali que ela não estava 100% satisfeita e esse ponto era a vida sexual do casal. Principalmente ali depois da segunda filha que ela teve, eles não transavam mais, ela não se sentia mais desejada, ela não se sentia mais mulher, não se sentia mais esposa e isso começou a desencadear uma série de problemas no casamento. Por conta disso, ela começou a lembrar do ex-namorado, onde ela fazia loucuras no sexo. Então isso foi um ponto importante, né, para tudo que se desenvolveu na primeira temporada. Muito se falou que a série era horrível, que não tinha nada demais, que a Billie era uma tonta, que a Billie era isso, que a Billie era aquilo. E eu vou deixar a minha opinião um pouquinho polêmica aqui. Obviamente a série na primeira temporada abusou das cenas de sexo que não tinha necessidade nenhuma. Ainda assim, foi uma série que trouxe questionamentos que era difícil ver. E você vê que é difícil ver isso porque as pessoas começam a julgar a protagonista sem pensar em tudo que ela tá passando, em tudo que ela tá vivendo. Então ela trocou a vida perfeita dela por fogo no rabo, ela fez isso, ela perdeu o marido e que não sei o que. Calma, né? Na própria série mostrava e falava muito sobre isso, pelo menos na primeira temporada, sobre como um casamento aparentemente pode ser perfeito, mas quando uma coisa não está boa, a gente tende a pensar que tudo está ruim. Então a série trouxe muito o questionamento de: será que eu posso ter tudo? Será que eu posso ter segurança e ainda assim aventura? Será que eu posso ter o casamento dos sonhos e ainda assim me sentir bem, feliz em qualquer área da minha vida? Então ela trouxe esse contraponto. Além do ponto que quando a Billie vai conversar com o psicólogo dela, né, que é o mentor dela da faculdade, ele fala muito sobre monogamia, que ele não acredita em monogamia, ele acredita mais em relações abertas, que não é do instinto humano ter só uma pessoa para passar o resto da vida. Então a primeira temporada ela traz alguns questionamentos interessantes sim pro contexto em que a personagem tá vivendo. Dito tudo isso da primeira temporada, a gente vem pra segunda com uma expectativa, né? No último episódio da primeira temporada, a Billie meio que deixa o marido dela, a gente fica sem entender na verdade se ela se separou dele ou não e vai atrás do ex-namorado. E aí termina ali com os dois se encontrando, então a gente ficava sem entender. A segunda temporada, logo no primeiro episódio, ele vai nesse mesmo ponto, né? Como se não tivesse passado um dia daquilo. Então a Billie chega ali e o Brad fala que eles não podem ficar juntos porque ele foi até ela e ela negou, ela queria ficar com o marido dela, então agora ele já tinha outra pessoa. Então, quando a Billie chega em casa com o marido também dispensa ela. Então, assim, já no primeiro episódio, nós vemos a protagonista se ferrando lindamente. Ela fica sem o marido e sem o amante. E aí, a segunda temporada, ela vai tratar, então, de recomeços. Ela vai tratar sobre como a Billie, como o Cooper, como o Brad, como essas pessoas, elas
estão lidando depois dos acontecimentos da primeira temporada. E eu falo que foi um pouco frustrante porque eu tava esperando que os questionamentos da primeira temporada fossem resolvidos na segunda, né? Então, aquela coisa do será que eu posso ter tudo? Será que eu posso ter essa pessoa e ainda posso ter a segurança e ter a liberdade? Será que aventura? Será que eu consigo ser 100% feliz em todas as áreas da minha vida? E a série aqui na segunda temporada, ela meio que esquece isso. Ela não esquece totalmente, porque nós vemos a Sasha, que é a melhor amiga da Billy, com esses questionamentos, né? Então, aqui na segunda temporada, ela até ganha um pouquinho mais de destaque, porque basicamente os questionamentos que a Billy fazia, a Sasha começa a se fazer. Não em relação ao trocar um casamento por um outro relacionamento, mas a profissão dela, o tempo todo ela fica ali pressionada, né, entre escolher a profissão e escolher o namorado. Então ela sempre tem que lidar com esses dois pontos. Até que no final, né, ela fala que ela quer ter tudo, ela já ganhou o sucesso que ela precisava na vida profissional dela, na carreira dela, então agora ela também quer o homem, ela também quer o namorado. Então esse fecho, né, da primeira temporada, ele acaba se concretizando com a Sasha. Foi muito legal o plot dela, foi bacana, só que eu tava esperando mais disso com a Billy. E uma das coisas que eu mais gostei na primeira temporada foi que em todos os episódios a Billy tava escrevendo ali sobre as emoções dela, ela tava falando sobre o que tava acontecendo, e aqui na segunda temporada isso se perde também. Ela acho que aparece em um episódio só escrevendo e falando algumas coisas. É claro que todos os episódios são narrados por ela, mas essa coisa da escrita, essa coisa dos questionamentos dela fica um pouco também em segundo plano. A grande sensação que eu tive é que a primeira temporada se perdeu completamente e eles fizeram algo completamente diferente na segunda. Um dos pontos que comprovam isso é que a segunda temporada teve sim cenas de sexo, teve bastante cenas de sexo, mas nem se compara com a primeira. A primeira teve muito em excesso e aqui eu achei que eles dosaram a mão legal. É uma série que as pessoas vão esperando por isso, então eles dão isso para as pessoas, mas não tanto quanto na primeira temporada e não tão explícito quanto na primeira temporada. Então você vê que meio que a essência ali da série, né, dos questionamentos, dos porquês da Billy, do colocar ela como uma mulher que tá ali em dúvida das coisas, se perde um pouco. E aí o que acontece? Eles então meio que deixam de lado os questionamentos dela da primeira temporada e eles só lidam com o resultado daquilo. Então, se no primeiro episódio mostrou ela ficando sozinha, agora eles precisam mostrar ela se conectando com ela mesma, ela conhecendo outras pessoas, ela se envolvendo com outras pessoas, ela vendo os erros dela e os erros do marido dela, no caso, fizeram com o Cooper, porque o Cooper passa toda a temporada bem perdido, chega a ser escroto em muitos momentos, né? Então é aquele típico que eu fui machucada e agora foda-se, vou machucar todo mundo. Então ela tem que lidar um pouco com isso, né? Com o que as consequências das ações dela causaram no próprio ex-marido dela. Ela também tem que lidar em ver o Brad, que é o grande amor da vida dela, casado com outra pessoa, esperando um filho com essa outra pessoa. Então ela fica nessa situação vulnerável de eu queria ter escolhido ele antes, eu queria ter podido viver essa história antes. Ao mesmo tempo ela se encontra com outra pessoa, ela se conecta com outro homem e eles têm um relacionamento ali por boa parte da temporada, mas acaba não indo pra frente, né, e acontece todo o desenrolar da história. A segunda temporada conta com novos personagens, então nós vemos, né, um ex-namorado da Sasha voltando pra vida dela e seria esse o namorado que ela fica ali fazendo contrapontos entre a carreira e a relação. Nós conhecemos o irmão do Cooper, nós conhecemos o Majid, que seria a relação, né, da Billy nessa segunda temporada. Então, a mulher do Brad. Então, tudo isso vai acontecendo e são personagens que foram
importantes e que acrescentaram muito pra trama nessa segunda temporada. Eles tentaram fazer uma cena parecida com a cena do banheiro da primeira temporada, uma cena que viralizou, que foi no frontal de um dos personagens. Aqui eles usam esse mesmo recurso, mas você vê que foi um recurso usado só pela polêmica, só porque na primeira temporada isso funcionou, isso deu certo e todo mundo quis assistir por causa disso, então vamos trazer alguma coisa aqui também, e só ficou... foi difícil olhar, foi constrangedor, foi bobo, porque se na primeira temporada, por mais que não fosse necessário, ainda tinha ali o contexto, eles estavam tomando banho, ele vira e é uma coisa meio rápida, né? Passa ali e beleza, a história segue. Na segunda temporada não, já foi uma coisa que demorou e aí explicou e viu como funciona. Então assim, não tinha necessidade, então você vê que era uma cena só pra remeter a cena da primeira temporada, e aí só mostra como eles se perderam ainda mais na segunda. E o final da temporada, ela foi um final meio de novela, assim, né? Um final feliz pra todo mundo. Então a Sasha fica com o namorado, o Cam, a Billy e o Brad se reconectam, eles ficam juntos, eles se casam. Então ficou, né, a Billy ainda fala no altar que ela tá grávida, ou mulher pra ter filho, meu Deus do céu. Então aqui eles vão ter um filho. A sensação que dá é que foi a última temporada, porque fechou tudo muito bem. O Cooper, ele fica bem, ele também se reconecta com uma ex-namorada e fica tudo certo, ele vai pedir ela em casamento e tá ótimo. A Netflix não confirmou uma terceira temporada, também não cancelou a série, mas a sensação que eu tive é que foi a última temporada e que eles encerraram ali bem pra todos os personagens. Pra ser sincera, eu espero que seja a última temporada, porque como eu falei, a primeira eles erraram muito com esse excesso de sexo, a história da Billy, que tinha tudo pra ser foda, tinha tudo pra gerar uma grande discussão, foi ficando em segundo plano, porque as cenas de sexo se sobrepunham aos questionamentos dela. Na segunda temporada eles melhoraram em relação às cenas de sexo, não tinha tanto, mas se perderam na história dos personagens. É como se a história da primeira temporada não tivesse existido na questão de questionamentos da Billy. Eles só quiseram lidar com as consequências daquilo. Foi um caminho, lógico, eles poderiam ter seguido por esse caminho sem nenhum problema, mas eu achei que faltou um pouco, sabe? Faltou um pouco daqueles questionamentos, faltou um pouco daquela conversa sobre monogamia, sobre eu preciso ter tudo, eu quero segurança, quero aventura. Eu acho que na primeira temporada eles trabalharam um pouquinho melhor com isso, na segunda isso é completamente esquecido. Então eu não sei se uma terceira temporada conseguiria salvar a série, eu acho que não. Bom, essa foi a minha opinião sobre a segunda temporada de Sex Life. Deixa aqui nos comentários quais são as suas opiniões sobre essa temporada e sobre a primeira também, pra gente bater um papo aí sobre tudo o que aconteceu. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até já!